Aleluia. Queridos, quero convidar vocês a orarem comigo para que nós possamos ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Eu tenho certeza de que, assim como Ele tem me abençoado e me mostrado tantas coisas, Ele tem me chamado também para transmitir. E dessa noite, fica tranquilo. Eu não quero falar nada complicado, nós não vamos falar em termos complicados. Eu quero só inspirar o seu coração de uma maneira muito simples. E nos inspirar na história de alguém que nos ensinou isso com a vida dele. Então nos mostra que é possível viver de maneira equilibrada e com a capacidade emocional ajustada com os céus. A gente vai ver e aprender com o homem da palavra de Deus que tinha de tudo para dizer: não, é que no meu jeito, na minha história, do jeito que aconteceu comigo, não tem como ter equilíbrio não, Karen. Eu tenho que descontar em alguma coisa, não, meus parafusos não funcionam. E a gente vê que na verdade é muito simples. Se nós dermos espaço, abrimos o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor faça em nós e através de nós. Você está preparado? Amém. Quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui nessa terça-feira, mas eu queria que você fosse sincero com o Senhor e se conectasse com Ele agora. Independente de quem vai trazer a palavra, independente, o Senhor, Ele te encontrou aqui nessa noite. Espírito Santo, eu oro para que aquilo que os teus filhos vieram buscar na tua presença nessa noite, eles encontrem. Às vezes já no louvor eles receberam do Senhor aquilo que eles precisavam. Um lembrete de quem o Senhor é e quem o Senhor os leva a ser. No momento profético, verdades que foram proferidas aqui. Senhor, a tua presença é esse lugar onde a gente vem para prestar culto, mas saímos daqui tão cheios da tua presença. O Senhor nos relembra da nossa identidade, daquilo que o Senhor faz por nós. Então, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui sobre esses corações, sobre a mente deles, sobre aqueles que estão em casa agora, mas estão conectados e recebendo do céu a porção que eles precisam, o renovo que eles precisam. Em nome de Jesus, nos ajuste, Pai, nessa noite, a maneira que o Senhor espera que sejamos. É para a tua honra e para a tua glória que fazemos tudo o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje é o modo terça-feira, não tem slide, não tem nada. Mas você trouxe caderno, Bíblia? Você veio preparado? Então nós vamos à maneira sexta-feira de ser, combinado? Se tivesse um título para dar a essa mensagem, eu daria Preparando-se para a Grandeza. Preparando-se para a Grandeza. É uma celebração apostólica, então aqui nós contamos com líderes, seja ministerial, na maneira profissional. Você, homem, lá na tua casa, você é um líder na tua casa. Independente do ambiente onde você estiver, você vai manifestar a grandeza que o Senhor chamou você para manifestar. Então essa palavra ela é para você. Então nós estamos aqui com líderes que estão buscando em Deus ser aquilo que o Senhor chamou para ser, amém? Então, se preparar para a grandeza tem muito a ver também com o nosso desenvolvimento emocional. A gente tem falado muito sobre isso na nossa igreja. Caiu por terra aquela visão de que isso não era papo para ser falado dentro da igreja. Até algum tempo atrás, nós tivemos uma mentoria de inteligência emocional. Só para eu saber quantos aqui estavam presentes na mentoria. Foi um tempo extraordinário. E se você puder depois, na nossa plataforma AC Plus, você pode adquirir no ano que vem. O módulo que foram de todas as mentorias deste ano já estão disponíveis a do ano passado, mas a deste ano agora você vai poder adquirir ao final do ano. E tem sido extraordinário o momento que nós temos tido ali com empresários, líderes, pastores, e temos aprendido coisas muito pontuais. Então eu não quero chover no molhado naquilo que a gente já conversou na mentoria. Você não veio perder, irmão. Foi de graça. Ainda teve cafezinho, bolachinha para você no início, mas fica tranquilo. O Senhor, Ele tem preparado e vai continuar revelando a nós a porção que Ele tem. Mas eu não quero aqui trazer uma aula para vocês ou ficar falando termos técnicos. Eu gostaria de simplificar isso. Mas caso você não tenha vindo na mentoria, eu vou
recapitular aqui aquilo que nós falamos de forma muito rápida. Nós falamos sobre muita coisa, mas trouxemos alguns princípios que não podem faltar para a nossa inteligência emocional. Nós comentamos sobre conhecer as nossas próprias emoções. A gente começou a entender que ignorar elas não vai tornar a gente mais forte, mais desenvolvido, mais preparado, seja para o meio acadêmico, para o meio profissional. Karen, se eu ignorar as minhas emoções, eu for mais durão, significa que eu vou me destacar mais? Que eu vou chegar em lugares que os outros não chegaram? Não, a gente entendeu que se eu não me dedico em identificá-las e entendê-las, eu sou dominado por elas. Aquilo que você não se dedica em entender, compreender, você acaba sendo dominado por elas. É muito necessário para nós entender o que está acontecendo. A gente falou, inclusive, que cada uma das emoções que nós temos foi dada pelo Senhor Jesus. No momento em que Ele nos criou, cada um dos pontos em que Ele colocou dentro de nós, a alegria, a surpresa, o medo, a ansiedade. Nós falamos como cada uma delas faz parte do nosso processo. E a gente precisa saber lidar com elas. Karen, como que eu aprendo a lidar com elas? Identificando, vivendo, parando de arrastar para debaixo do tapete algumas coisas que você não quer sentir só porque te incomoda lidar com elas. Então a gente aprendeu que primeiro eu preciso conhecê-las. Em segundo, eu preciso lidar com elas de uma forma assertiva. Karen, então já porque eu tenho que sentir todas as emoções que o Senhor me deu, então significa que eu posso agir do jeito que... Não, você entende, você compreende. E então você busca no Senhor e em tantas ferramentas que estão disponíveis aí para nós hoje, no mundo tão moderno, que disponibiliza tanto conhecimento para você, a como agir de maneira assertiva com cada uma das emoções que você sente. Então você não vai descontar em ninguém, não é porque você está sentindo isso que você vai agir de determinada forma. Você vai saber lidar com elas. Bom, perfeito, porque se o Senhor te fez com cada uma delas é porque tem um jeito certo de você lidar com elas. A gente falou também como é importante para alguém que tem uma capacidade emocional bem equilibrada, motivar-se. Você não faz só o que você tem vontade de fazer, amém? Porque isso é coisa de gente madura. Gente madura faz o que precisa fazer, independente se tem vontade ou não. Então se motivar para alcançar as metas que você colocou. Querendo ou não, irmão, a gente já está em novembro. Como é que tá as metas que você colocou em janeiro? Hein? A gente vai chegando no final do ano e a gente fala, nossa, passou batido, vou ter que reescrever. E alguns dos planos, as metas que eu coloquei, que dependiam só de mim, porque tem aqueles pontos que dependem de tanta coisa. Mas tinham aqueles pontos, os mais simples, que dependiam só de você. Mas faltou uma motivação, faltou você fazer apesar de ter vontade ou não. E uma pessoa que tem inteligência emocional, que está alinhada com aquilo que o Senhor está chamando ela para fazer, não faz só o que quer, o que gosta. Você concorda comigo sobre isso? A gente aprendeu a reconhecer também as emoções nos outros. Porque primeiro eu conheço em mim. E a partir do conhecimento que eu desenvolvi em mim, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, eu começo a reconhecer no outro também aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está manifestando. E mediante o conhecimento que eu adquiri, a melhora, o crescimento que eu conquistei, que eu fui melhorando, eu consigo então ajudar o outro. Mas eu não consigo ajudar o outro se primeiro eu não reconheci em mim e aprendi a lidar com as minhas próprias emoções. E a partir desse momento eu desenvolvo empatia, compaixão. Eu me torno uma pessoa agradável de estar perto, uma pessoa digna de confiança. Em quem as pessoas se achegam, abrem o coração, porque você se importa, você demonstra que você se importa com o que o outro está sentindo. Bom, nós aprendemos também a ajustar a frequência. O bispo fez conosco aqui um momento muito interessante, onde ele soltou primeiro uma música de rock. Sabe aqueles rock pesado? Heavy metal? Ele soltou, imagina esses sons aqui desse Bela Vista, estrondando e a parede tremendo. E ele falou, e aí, o que isso te transmite? O que você sente com a frequência que é liberada no ambiente? E aí depois ele soltou, eu acho que foi Chopin, acho que foi, né? Uma música, um instrumental, música clássica. Nos convidou a fechar os olhos e sentir a ambiência, o que isso te leva, o que isso te inspira. E de uma maneira prática, a gente entendeu que o ambiente importa. O ambiente nos influencia o tipo de pensamento que temos. Então, dado esse fato, as pessoas que nós estamos ao redor, aquilo que elas falam, a maneira como elas agem, isso nos influencia. Os ambientes onde nós entramos nos influenciam.
Então a frequência importa. Aquilo que nós falamos importa. Bom, então, para eu ter inteligência emocional, eu preciso ajustar a minha frequência. E falamos também sobre lidar com relacionamentos. Ser uma pessoa de inteligência emocional não significa que você vai se isolar para chegar ao topo. Você pode chegar lá mais rápido, mas não vai durar e não vai ser nada grande. A gente sabe que não dá para fazer nada grande sozinho. Então, ou eu aprendo a lidar com os meus relacionamentos, não abrir mão de ninguém. É diferente de se assentar à mesa, mas o coração precisa estar liberado. O perdão precisa ser liberado. Então eu aprendo a lidar com relacionamentos, até onde isso me atinge, até onde isso molda o meu caráter. E aí então, falamos de tantas coisas que nos apontaram a ser uma pessoa com inteligência emocional. Tem uma frase de uma psicóloga que eu admiro muito, e ela diz assim: mentes saudáveis estão aptas para transformar o mundo ao redor e construir uma vida de mais valor e solidez. Mentes saudáveis são capazes de influenciar tudo que está ao seu redor. E você, meu líder, não é alguém que é influenciado por qualquer pessoa que está ao seu redor. Você é aquele que influencia. Você é aquele que dita o ritmo. Você é aquele que no ambiente onde as pessoas estão para baixo, estão ansiosas demais, estão com uma visão distorcida de quem elas são, você é aquele que chega e fala: ei, você é isso, isso e aquilo. O Senhor te criou para grandes coisas. Você é aquele que chega e influencia o ambiente, onde aqueles que estão desanimados, pararam de sonhar. Você é aquele que chega e põe para cima. Por quê? Porque você tem no Senhor uma mente renovada. Você é aquele que chega para influenciar. Mas para ser alguém assim, primeiro, você precisa estar com a sua mente alinhada. Você precisa estar em paz com quem você é. É por isso que esse papo de inteligência emocional, diferente do que alguns pensam, ele é absurdamente espiritual. Não é só coisa de ciência. Não é só coisa de frase de Instagram que a gente vê. Se tem uma coisa que aparece pra gente no Instagram hoje em dia, ou em qualquer outra rede social, aquele monte de frase motivacional, não tem? É a rodo. Você abre um story de qualquer pessoa e vai ter lá a semana inteira um monte de frases, um monte de coisas. A gente dificulta, a gente não costuma associar isso com aquilo que Deus tem pra nós também. A gente acaba achando: isso é coisa de Instagram, isso é coisa de psicólogo falar. Deixa eu dizer, a tua mente bem alinhada, a tua visão assertiva, sem estar distorcida, isso é muito espiritual. Você pode orar 4 horas por dia, pode ler a Bíblia a rodo, mas se não entrar, se não transformar sua mente, o teu emocional estiver alinhado, você não vai muito longe. A tua própria mente te boicota. A tua própria mente te impede de aceitar o chamado de Deus para você. Num dia em que as coisas não saíram muito bem como você queria, a frustração bate. Se as verdades de Deus não estão fazendo sentido para você, se a tua fé não está firme no Senhor, se você não se lembra da identidade que Ele liberou sobre você, e se a tua vida ela não depende, de Deus, mas fica muito precisando da validação dos outros, a frustração, o vitimismo, se isso domina o teu coração, que evangelho é esse que você vive? Então, estar bem emocionalmente tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com uma vida espiritual sadia. Porque senão significa que as verdades de Deus não estão entrando. Você está lendo, pode estar falando, mas não está fazendo morada na tua identidade. A palavra de Deus ela é viva. Então quando Ele declara para nós, quando Ele nos direciona a ser quem Ele nos chamou para ser, isso precisa fazer sentido na tua mente, no teu coração. Então em nome de Jesus, que você saiba que o que vamos falar aqui não é só de praxe, não é só papo de frase motivacional do Instagram. Isso tem a ver com a tua vida espiritual. Isso tem a ver com o ser o que Deus te chamou para ser e cumprir os propósitos dEle. Quem não tem a mente sadia, para no meio do caminho. Se deixa ser influenciado por coisas externas. Então,
Peça ao Senhor que hoje abra a tua mente e o teu coração para receber dele alinhamento. Eu falo aqui com líderes de alta performance, sim ou não? Líderes de alto nível. Fala assim, não, pela fé, cara, eu sou um líder de alto nível. Então, comece em você. A gente tem mania de quando vai falar sobre inteligência emocional e afins, a começar a pensar, nossa, tinha uma pessoa que tinha que estar sentada aqui ouvindo isso. Pensa uma pessoa que se faz de vítima, Karen. Pensa um ser humano insuportável de estar perto. Ai, o fulano tinha que estar aqui. Não, líder de alto nível, toda vez que ele escuta algo que começa a fazer sentido para ele, ele fala, primeiro é para mim. Porque eu sou aquele que influencia o que está ao meu redor. Então primeiro eu aplico, eu coloco em prática. Vai fazer sentido para mim, eu vou pensar em mim nessa noite. Eu vou abrir a minha mente e falar, Espírito Santo, me revela o que eu preciso ajustar ainda. Porque se você é aqueles que influenciam, as pessoas olham para você, querem caminhar contigo, aprender com você, elas depositam em você uma confiança. Elas olham para você e falam, essa pessoa ela pode me ajudar. Eu confio nela. No meio da tempestade é ela que eu procuro. É ela que eu busco para tomar algumas decisões importantes, decisões difíceis. Aquela pessoa é equilibrada. Aquela pessoa, ela consegue olhar, ela tem temperança, ela é estável, porque o Senhor, na vida dela, exala. Então é ela quem eu vou procurar. Você é essa pessoa. Você é um líder de alto nível. Você é alguém que inspira confiança, que exala aquilo que Deus tem revelado para você. Então, hoje, primeiro você vai pensar em você. Você vai começar a aplicar, colocar em prática aquilo que você aprender hoje. E então as pessoas vão ver você vivendo de maneira equilibrada, com inteligência emocional, que transmite a graça de Deus. E aí, só de conviver com você, elas também vão aprendendo e se tornando quem elas precisam ser no Senhor. Gente que tem inteligência emocional pega a responsa para si, sabia? Você, um líder de alto nível, você fala, não, começa comigo. Eu não vou conseguir salvar ninguém de estar se afogando se eu estiver me afogando junto. Eu não vou conseguir ajudar alguém a não se fazer de vítima, a perdoar se eu não perdoo, se eu guardo ressentimento, se eu sou uma pessoa cheia de mágoas, se eu sou uma pessoa que ninguém pode vir falar comigo e me dar direções, porque eu não aceito ajuda. Se você está se afogando, você não vai ajudar ninguém a ser salvo. Então hoje, essa noite, ela é para você. Independente do nível de liderança que você esteja até aqui. Seja para liderar a tua casa, os teus filhos, na tua empresa, na tua célula, no teu ministério, aonde for, há algo que o Senhor quer que primeiro se manifeste em você. E nós cremos muito nisso, a unção que está sobre o líder se espalha pela casa. O nosso bispo tem sido uma pessoa que tem demonstrado a cada dia buscando inteligência emocional, firmeza, equilíbrio. Não é perfeito, tem suas falhas, mas tem coração aberto para ser moldado. E isso, você não percebe que isso tem se derramado pela igreja? Da mesma maneira você, líder, poderoso que é, aonde você estiver inserido, uma vez que você busca essa responsabilidade para você, de mudança e de aplicar o que tem recebido na casa do Senhor e em revelação do alto, isso começa a se espalhar pelos ambientes onde você está. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Você só pode dar daquilo que você tem. Sim ou não? E quando você pensa em capacidade emocional de alto nível, fazendo uma análise da sua vida e a maneira como você tem lidado com os seus dias ultimamente, em que pé você acha que você está? Peça para que o Senhor Ele te ajude nessa autoanálise e conhecimento, para que você ajuste a sua percepção neste dia. Uma coisa que eu tenho aprendido, principalmente estando em uma posição de liderança, nós sabemos que o preço é mais alto, a responsabilidade sobre nós, ela custa algo. E nisso a gente se pega muito, isso eu falo para vocês líderes. Uma vez que a gente tem pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade, independente do nível em que seja, a gente tem muito a mania de priorizar o cuidado com os outros do que o cuidado conosco. Isso é um fato. Inclusive por uma mentalidade que temos de servir, nós sabemos que nós fomos chamados para servir aos outros.
A gente tem a noção que eu preciso dar, servir, cuidar dos outros. E a gente vai se deixando em último plano, não é nem em segundo, não é nem em terceiro. Porque quando se trata de compromissos que você precisa se ater a fazer para os outros, tarefas que os outros pedem para você fazer, coisas que o fulano precisa que você faça isso. Não, para já, você larga tudo o que está fazendo, você desmarca os seus próprios compromissos, o seu autocuidado, os teus próprios limites e vai e faz pelo outro. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela entende que se ela não se priorizar, ela não vai ter o que dar para o outro. Vai chegar uma hora que você vai se esgotar. Então, em primeiro lugar, priorize o teu processo. Priorize você. Priorize o seu crescimento. Começa com você. É por isso que primeiro eu estou dizendo isso. Começa com você. Se você não entender isso e ser tomado por uma mentalidade de que se priorizar é um pensamento egoísta, tenha uma visão ajustada. Se priorizar faz parte de você cumprir o teu propósito. Se você é daqueles que entende, eu fui chamado para servir, mas e se eu não tirar um tempo de autoanálise, não é só hoje, mas você entender que o que eu vou falar hoje, você precisa reavaliar durante toda a sua semana. Você precisa tirar um dia, um tempo no seu dia, para reavaliar como você tem se tratado, como você tem ajustado a sua visão de si. Se você não faz isso constantemente, não adianta assistir palestra em palestra a respeito de inteligência emocional. É um negócio que a gente precisa fazer o tempo todo. Então priorize o teu cuidado e a partir de agora, busque no Senhor uma revelação daquilo que você precisa fazer no teu dia, para começar a ajustar o que você vai começar a desenvolver a partir de agora. Quando você não se cuida, quem sofre também são as vidas que são abençoadas a partir da sua. Então cuidar de si tem que ser prioridade, porque isso afeta as vidas que você toca. Qual qualidade de você as pessoas quem você toca estão recebendo? Qual versão de você os teus filhos estão recebendo? É a tua melhor versão? É a versão que busca se desenvolver em todo o tempo? Ou é aquela versão, eu não preciso de ajuda, eu resolvo isso sozinho, fulano eu não perdoo, o fulano é mau caráter? E qual versão de você? Então, se você não prioriza o teu cuidado, a tua estabilidade mental, quem sofre disso são as pessoas ao seu redor. E você entendeu que você é um líder de alto nível, então você influencia quem está ao teu redor. Por isso que quem não tem mente saudável não é uma pessoa que influencia outras pessoas de valor. Qual versão sua as pessoas que você quer tanto abençoar estão recebendo? Não se engane, elas percebem. A maneira como você exala isso influencia. A maneira como você consegue aguentar a pressão, ser uma bênção para as pessoas. Isso tudo fala muito. Então, eu gostaria de falar sobre um personagem da Bíblia que me inspira muito. Quando nós falamos sobre o caminho à grandeza e sobre liderança. Uma pessoa que aguentou uma barra pesada e pode nos ensinar muito a respeito de capacidade emocional. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 39, 37. Em Gênesis 37, sabe quem a gente encontra? O tal do José. Se lembra de José? José, do fundo do poço, vendido a escravo, é levado à prisão de forma injusta, traído pela própria família, governador do Egito. Esse homem me inspira demais. A gente vai acompanhar a história dele e eu quero fazer isso de uma forma muito fluida. Eu não tenho pontos aqui, mas eu tenho alguns tópicos. Então, se você quiser ir anotando o que nós podemos aprender com José, ótimo, faça isso. Eu vou falando a cada capítulo, vou falando para vocês as referências, para que você estude depois com mais calma quando você chegar na tua casa, porque nós vamos passear entre os capítulos 37 até o capítulo 50. Ali está toda a história, você pode analisar com mais calma depois. Aquilo que ele revela com a sua vida de uma maneira muito clara. E entenda uma coisa, é muito melhor, é muito gostoso
Quando a gente tem todo esse conhecimento aplicado a uma história, você concorda que a gente guarda mais? Então eu quero que nessa noite seja algo muito fácil, de fácil entendimento, de muita clareza, e que seja fácil de você aplicar na sua vida depois. Entenda uma coisa, inteligência emocional não é para ser um papo difícil. Porque se fosse difícil, a gente não compartilhava, é para todo mundo acessar, é para todo mundo aplicar em sua vida. Então quanto mais simplificado, mais fácil for, melhor. Quanto mais você conseguir, sabe, identificar do que a gente está falando aqui, de que adianta eu vir e às vezes falar tanto termo difícil, porque a neurociência é isso e aquilo, porque a neuroplasticidade, aí às vezes você não vai captar o que eu vou falar, mas se eu falar do José e o que ele fez, quando o que aconteceu com ele aconteceu também na sua história, então agora eu entendi, pastora. Entendeu por que a gente vai falar do José? Perfeito. Então se atente à história dele. A gente vai falar isso de uma maneira muito leve aqui, para que você leve com você esses conhecimentos e aplique na sua vida e em quem estiver ao seu redor. Você está comigo? Amém. Então a partir do capítulo 37, a gente começa a ver quem era esse tal de José. Bom, você conhece a história, José. O mais novo, depois dele vem Benjamim, filho de Jacó, agora então Israel. Aquele que era rejeitado pelos irmãos, os irmãos olhavam para ele, viam que ele era o filho preferido, não gostavam muito das coisas que ele falava, estranhavam um pouco dele, mas filho de Jacó, tinha um legado sobre a vida dele, a fé que ele carregava, que ele professava, tinha uma expectativa sobre a vida deles. A primeira coisa que você precisa guardar, para você que é cristão, está aqui sentado, está ouvindo isso dentro de uma igreja, a tua base vem da fé que você professa. Mais do que qualquer outra convicção, valor, primeiro a fé que você processa. Daí vem, em primeiro lugar, quem Deus é para você, a tua identidade e tudo que vem sendo tecido a partir de então, vem baseado naquilo que você acredita. Se você crê no Senhor Jesus, seu Senhor, Salvador, resgatador, você acredita em quem Ele te faz ser, apesar de quem você era até encontrá-lo, isso tem muita influência na maneira como você se vê. A maneira como você se vê vai influenciar e espelhar a maneira como você vê o outro, como você vê o mundo, as coisas que acontecem ao teu redor. Uma pessoa que não tem a fé, que não se vê sendo filho do Deus Altíssimo, convidado a viver o Evangelho e aquilo que Ele nos convida a amar o próximo, como eu amo a mim mesmo. Tudo isso que você tem aprendido a partir da sua fé, isso influencia a maneira como você pensa, a maneira como você age. Então começa a partir daí. Se você é cristão e já não tem vivido como alguém que é filho do Deus Altíssimo, chamado para viver grandes coisas, você já tem coisas aí para ajustar? Se você declara, eu tenho o Espírito Santo, fui selado com o Espírito Santo, mas não manifesto mansidão, amabilidade, domínio próprio, paz, amor, então você também tem mais algumas coisas para ajustar em a maneira como você se vê e expressa o teu cristianismo. A fé, quem José era, isso era muito importante, a paternidade que era exercida sobre eles, aquilo que eles viriam a ser, a herança que eles recebiam, aquilo que o Senhor apontava. A gente nem vai chegar a ler, mas tem um momento onde Jacó vem e profetiza sobre seus filhos. Tudo isso é legado, tudo isso é o que você carrega na tua herança espiritual. Então começa daí, para você que é cristão. A maneira como você se vê vem a partir de quem Deus é para você primeiro. Quem Deus é para você? E que valor você tem dado ao que Deus revela a você sobre a tua identidade. Bom, a identidade de José revelava para ele o seu propósito. E a gente vê logo aí no versículo 37. Você se lembra que José começava a ter sonhos? José começa a ter alguns sonhos a respeito dos seus irmãos, sua família se curvando sobre ele. E a gente começa a ver que quem tem inteligência emocional não tem medo de sonhar. A primeira coisa que alguém que tem inteligência emocional demonstra e tem é visão de futuro, é sonhos, é lugar para alcançar.
Alguém que não está com a sua capacidade mental equilibrada, se você tem estado muito deprimido, se você tem estado muito ansioso, se o teu medo te paralisa, se você não acha que você é capaz, se você tem dificuldade de enxergar em você o potencial que Deus revelou que você tem dificuldade de ter visão de futuro. Você não sonha, porque você não acredita que pode fazer, que pode alcançar, mas a identidade de José estabelecida dava a ele segurança para sonhar, para ter visão e ter propósito. Isso é muito importante, querido. A gente sabe, a gente escuta, você cansou de escutar. Quem para de sonhar, para de viver. É o primeiro passo para começar a definhar emocionalmente. Se você conversar com alguém que tem depressão profunda, às vezes nem uma depressão profunda, uma apatia, tem estado triste nos últimos dias. Miguel, e aí, tá animado com a vida? E aí, como é que tá o trabalho? Eu de sempre. Mas aí você está pensando, está planejando alguma coisa? Eu só quero que esse ano acabe. Mas você não está pensando sobre as coisas do próximo ano? Não, agora não tenho energia para isso. Só quero que acabe, só estou pensando nas minhas férias, estou pensando no Natal, ficar alguns dias parado. Tem alguma coisa errada? Sim ou não? Sim. Uma pessoa que está com a capacidade emocional equilibrada, inteligência emocional, apesar do que pode estar acontecendo ao redor, por causa de quem ela é em Deus e quem ela entendeu o propósito, ela continua tendo visão de futuro. E aqui a gente vê que isso não depende das pessoas que estão ao redor. Porque o que acontecia aqui com os irmãos de José? Quando ele revelava sonhos e o que ele estava vendo, a visão de futuro, ele falava assim, você está falando o quê? Colocavam ele para baixo, diminuíam ele, reprimiam o que ele estava dizendo. Seu pai, porém, a palavra de Deus fala que ele considerava, ele guardava aquilo no coração. Bom, meu filho está dizendo que sonha isso, ok? Estranho, fora do comum, mas vou dizer nada, deixa quieto. Então a gente vê que, ok, não houve uma repressão a partir do pai, mas não teve incentivo, teve? Não. Então a gente vê que uma pessoa que tem inteligência emocional, ela não depende da validação dos outros para sonhar, para alcançar, para ter visão de futuro. Uma coisa eu vou dizer aqui para você, anote, guarde isso no teu coração. Cuidado em quais mesas você revela a visão de futuro, os sonhos que Deus tem te dado, teus propósitos. Principalmente se você não tiver inteligência emocional. Cuidado com as mesas onde você abre o que Deus tem te feito sonhar. Sabe por quê? A maioria das vezes eu falo essas coisas aqui porque eu tenho aprendido a ajustar também em mim cada uma dessas coisas. É difícil a gente olhar para um desafio, uma grande meta, um grande propósito e botar fé naquilo que a gente vai realizar. Então se eu já estou tendo dificuldade sozinho, na minha casa, no meu secreto, com o Senhor, de receber o que Ele tem me dado e feito sonhar, se eu chego numa mesa errada e falo, o Senhor está me dizendo para fazer isso. Eu acho... Certeza que você ouviu isso de Deus. Talvez não seja o tempo. Olha, eu acho que... Olha, você não tem muito perfil de fazer isso. Talvez seja para uma outra pessoa. Talvez seja para você orar por essa questão. Mas entendeu? Aí você já não está bem firmado na tua identidade em Cristo. E naquilo que você acredita que vai alcançar. Vem alguém e continua ceifando os teus sonhos e a tua visão de futuro. Então, em primeiro lugar, entenda a quem você vai abrir. Eu lembro que quando eu ainda adolescente, eu aprendi com uma pessoa sobre ter muito cuidado com os meus sonhos, aquilo que o Senhor ministra ao meu coração, as coisas que Ele revela a mim. E ela falava assim, Karen, imagine tudo isso como um baú cheio de tesouros. E esse baú está fechado. E você vai chegar para o Senhor, o Espírito Santo em secreto, e vai perguntar a Ele, a quem eu devo revelar? Não, você é uma pessoa que não é impulsiva. Você não chega abrindo e falando para os outros sem perguntar ao Senhor antes. A quem você vai abrir? Com quem compartilhar? Quem vai sonhar com você? Quem vai dizer você vai sim e vai alcançar? Porque Deus tem te dado essa graça. E o que você não tiver, o Senhor vai te entregar. Porque se Ele está te dando a visão, Ele vai te dar como chegar lá. Essas são as pessoas que você deve cercar. Só que essas pessoas são raras. Essas amizades custam. Não dinheiro, não, custa paciência, custa tempo, custa profundidade.
É tempo de qualidade. Aí vem a intimidade, aí vem a confiança. E hoje em dia, o que as pessoas querem? Amizade express? Coisa rápida? Eu te quero enquanto eu preciso de você e depois eu te descarto? Então, as pessoas a quem você vai abrir o tesouro da visão que Deus tem te dado, vai para o secreto buscar o nome delas. Eu passei grande parte da minha infância, adolescência, infância não, mas adolescência principalmente, onde eu falava assim: Jesus, me mostra a quem eu devo ter em amizade, a quem eu devo me achegar. Eu lembro que teve um momento onde eu fui muito muito sozinha. Não estou me fazendo de vítima não, estou abrindo aqui para que você se identifique e a gente chegue no denominador comum, ok? Mas houve um momento onde eu tinha muito medo de confiar, eu fui muito decepcionada. Eu às vezes abria quem eu era, o que eu precisava, as minhas questões, e eu era exposta, calúnias eram expostas. Então eu comecei a me recolher, e aí está um erro também, de quando falta inteligência emocional para nós. Então eu vou me isolar. Mas não foi isso que o Senhor nos chamou para ser. Ele nos mostra que precisamos de pessoas para guardar a visão que Deus tem nos dado, para depois nos impulsionar. Quando você esquece a visão que Deus te deu, pessoas que têm sido guardiões da visão que Deus tem te dado é que vão te impulsionar, te lembrar. Ei, olha, lembra do que Deus te revelou? Lembra o que Deus falou para você que você é? Não, você vai e Deus está te levando, agora é o momento. Você precisa dessas pessoas. Mas quem vai te mostrar é o Senhor Jesus. E eu lembro de orar e orar e orar. Jesus, hoje o Senhor é o meu único e melhor amigo. Mas vai chegar um momento onde o Senhor vai ser o meu primeiro melhor amigo, mas eu vou ter outros a quem eu posso caminhar e compartilhar e sonhar junto. Eu lembro que eu tinha um caderno de oração onde eu escrevia minhas orações. E eu acho que tem meses e meses e meses escrito, onde no final eu colocava uma hashtag: Jesus, meu único e melhor amigo. Jesus, meu único e melhor amigo, até que Ele me revelasse a quem eu poderia abrir o tesouro do meu coração. Para isso, sabe o que eu precisei aprender? A valorizar quem eu era e a visão que Deus estava me dando. Se você não valoriza quem você é, o valor que você tem da visão que Deus tem te dado, você abre e entrega a todos. Então entendeu por que em primeiro lugar você precisa entender de quem você é filho? Tem um legado sobre você. Tem algo que o Senhor quer gerar a partir de você. Quando você entende quem você é, o valor que você tem. Eu não sou qualquer um. E a visão que Deus tem me dado é importante. Pode parecer pequena aos olhos de outros, mas Deus tem me revelado a importância que tem. Então eu vou guardar. E vou pedir para que Ele revele a mim a quem eu vou abrir a visão que Ele tem me dado. Mas você tem que saber aonde você quer chegar. Você está comigo? Porque a gente ainda está em Gênesis 37. A gente chega lá. Quando a gente avança um pouquinho lá para o versículo 4 e versículo 8, também nos versículos 19 a 23, a gente vai ver agora José lidando com a rejeição e a falta de validação. Sabe por quê? Agora é a hora onde ele vai mais uma vez chegar lá para checar os seus irmãos, como é que eles estão. E é um momento onde é jogado num poço. Os irmãos veem ele chegando e falam: lá vem o sonhador. Lá vem o que diz que tem uma visão, um propósito extraordinário de Deus para essa geração. Lá vem aquele que fica lá na igreja declarando: Senhor, o que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem mim. Lá vem ele. José, não preciso da tua validação para fazer o que Deus me deu para fazer. Ele vai andando. Os irmãos jogam ele num poço. Passam mercadores, ele é vendido, ele vai parar no Egito, onde ele é vendido como escravo. E aqui tem uma coisa muito importante que você precisa aprender se você quer chegar onde Deus está te direcionando. Não dá para você ficar dependendo de validação de ninguém. Não dá para você se permitir paralisar por causa de rejeição, porque alguém não valorizou a visão. Não espere dos outros o que só você pode fazer por você mesmo. Não teve ninguém quando José chegou lá no Egito e falou: olha, aqui a gente tem um serviço de assistência aos que foram rejeitados pela família, você pode conversar com alguém. Hoje a gente tem isso hoje. Tem terapia, tem psiquiatra, tem remedinho, tem tudo que você pode imaginar. Tem fitoterápico, tem tomar uma passiflora, uma melatonina antes de dormir para ver se eu consigo.
Hoje em dia tem tanta coisa, tem pastor a rodo na equipe, você sentar, conversar, pastor, me ajuda a guardar a visão que Deus me deu, os propósitos, os meus valores, quem eu sou em Deus, identidade. Hoje tem. Mas José precisou fazer por ele o que ninguém ia fazer por ele. Ninguém ia chegar para ele e falar assim: você é amado, José. Olha, se lembre do que... Se ele ficasse dependendo da validação de alguém chegar para ele e falar: o valor que você tem, ele tinha perdido a visão que Deus deu. Ele tinha perdido a própria identidade. Chegando numa outra nação, numa outra cultura, sendo escravo, obrigado a fazer coisas que iam contra. A gente sabe mais pra frente o que acontece na história, quando ele se depara com a mulher de Potifar, onde ele precisa falar: então eu vou manter os meus valores e princípios, minha lealdade em Deus, ou eu vou ser vendido em meus valores. E tinha algo que só ele podia fazer por ele. Então não espere que os outros comecem a fazer por você o que você precisa fazer. Só José podia tirar aquela mentalidade de poço de dentro dele, de ser vendido, a rejeição. Eu não estou falando que a sua dor não importa, ela importa, mas é você quem precisa dar o passo e se abrir para que a cura venha. E uma pessoa que tem inteligência emocional, uma capacidade de um líder de alto nível, ele não pode se prender ao poço. Porque quando ele chegou lá no Egito, ou ele se movimentava, ou ele ia fazer o que Deus estava pedindo para ele fazer naquele momento, ou ele ia se paralisar, ou a visão não ia se concretizar. Então, se você é um líder de alto nível, você entende que o que acontece na tua história são vírgulas, ponto e vírgula, exclamação, interrogação. Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Mas vem próximo capítulo, e no próximo capítulo só eu posso me movimentar. Deus está abrindo novas portas, Deus está fazendo. Mas se eu me prendo, se eu fico esperando alguém vir, passar a mão na minha cabeça, me falar, e nananá, irmão, a gente paralisa. E quando a gente entende que nós somos chamados para influenciar e manifestar coisas aos outros também, a gente entende que a gente só pode proporcionar ao outro o que a gente pode fazer por nós mesmos. Sim ou não? Quando a gente age de maneira equilibrada e entende: não, eu não vou me manter como vítima nessa história. Eu não vou culpar os outros pelo que está acontecendo comigo. Até determinado ponto da história, Karen, eu até fiz isso. Mas agora me vem uma outra revelação de quem Deus é em mim, o que eu posso fazer nele. Então, a partir de agora, eu não posso me manter acreditando no que eu acreditava, de que era culpa do fulano, que eu não estava realizando tal coisa porque eu não tinha oportunidade suficiente, porque isso ou aquilo. Tem um momento onde você precisa fazer por você o que ninguém mais vai fazer, independente da maneira como as pessoas vão te tratar. Eu quero que você guarde essa frase com você. Pergunte a si mesmo o que você gostaria que os outros fizessem a você, e então faça por eles, sem esperar nada em troca. Isso é a mentalidade de alguém que não é preso por validação externa. O que eu faço pelos outros não se baseia no que eles vão fazer por mim. Isso é tomar lá da cá, isso não é mentalidade de reino. Você não é levado então por uma mentalidade do reino? É algo diferente, não é a cultura da terra, não é essa cultura porca que nós vivemos aqui, onde se fez mal para mim, eu vou fazer em dobro para você. Você é levado por uma mentalidade do reino. Então você não faz só o que os outros fazem para você. Você ora e fala: Senhor, eu gostaria de ser tratado de tal maneira, então eu vou tratá-los dessa maneira. E eu não vou esperar nada em troca, porque a gente tem mania de falar: eu faço tanto por fulano e não faz nada por mim. Mas o Senhor te chamou para dar sem esperar receber, para emprestar sem esperar que o outro vá te devolver, para dar e não cobrar. Então, em nome de Jesus, seja tomado por essa mentalidade do reino. Karen, eu vou dar a minha atenção para o fulano, às vezes ele não vai me dar em troca, mas naquele momento era o que ele precisava, e o que há de melhor em mim pôde servi-lo, eu pude ser útil. O esforço que eu demandei ali para abençoá-lo, eu sei que o céu viu, isso basta. O céu vê aquilo que você tem feito, apesar do que fizeram por você, e isso basta. Não precisa vir uma coroa de validação do teu pastor, do teu líder de célula, dizendo: olha, porque eu sei como você tem se esforçado, toma aqui uma medalha de participação. Não, você não precisa disso para manifestar o reino.
Você entendeu quem você é em Deus, a visão que Deus te deu. E você vai fazer, independente se for para o poço, para a prisão, ser vendido como escravo. Você é guardião de uma visão e você vai revelá-la por quem você é em Deus. Você está entendendo isso? Então quando a gente avança lá para o versículo 28, 36, a gente vai vendo que realmente ele vira escravo. E aí a confiança dele em Deus vai além do cenário atual. E esse é você, líder de alto nível. A tua visão do todo é muito maior do que da visão parcial do que você está vivendo nesse momento. Então, quando a gente vê que José chega ali, a visão dele não era limitada às circunstâncias. Eu vou falar para você agora uma chave muito importante para quem quer viver em capacidade emocional de alto nível. Resiliência. Já ouviu falar de resiliência? Resiliência diz respeito à capacidade de você se recuperar e de se ajustar diante das adversidades. Você não é daquele que cai, tropeça e fica prostrado. E sempre dependendo que alguém venha e te levante, te coloque de pé e te fale. Resiliência. Você se ajusta. Você volta para a postura, mesmo depois de um monte de tombo. Sabe aquela pessoa que você admira, que você fala assim, cara, fulano é guerreiro. Porque eu já vi tombar, já vi cair, levantar e permanece e tá lá e parece que tudo de ruim acontece, mas ele tá firme em Deus. Você pergunta pra ele como ele tá, ele fala, Deus é bom. E ele tá sempre firme. É pessoa resiliente. A essa pessoa o Senhor vai dando sempre mais responsabilidade, mais capacitação, porque o Senhor vê essa pessoa que independente do que aconteça, ele continua em movimento, ele se ajusta e ele vai. José chega no Egito como escravo, e sabe o que os textos vão dizer? Que Deus começa a prosperar, porque aquilo que ele tinha nele, ele continua dando. Ele vai servindo e ele vai demonstrando responsabilidade. O que é colocado na mão dele prospera, avança. Mas ele não é escravo, ele não foi rejeitado pela família, foi vendido pelos irmãos. Era para ele estar chorando aos cantos. Irmão, José estava um caminho para a grandeza. Ele não podia parar não, ele tinha uma visão. Era o Senhor quem estava com ele. E o texto diz que José sabia que era o Senhor quem dava a ele todas as coisas. Então ele começa a se desenvolver, mesmo como escravo. Entenda, para ter boa capacidade emocional, seja útil. Seja útil, irmão. Ele vai crescendo em responsabilidade ali no palácio. Ele usa as habilidades que Deus deu a ele. Você sabia que você servir, abençoar o outro, te dá senso de propósito? Te dá importância, valor? Se você não se movimenta, você tem uma sensação de que não sou ninguém, não presto para nada. Quando você entende o que você pode fazer pelo outro, o amar, o servir, isso te gera valor. Diga comigo, o esforço gera valor? Então tenha consciência disso. Não dá para ficar parado, esperar se sentir bom para uma tarefa e olha como eu sou capaz de algo, se você se deixa paralisar e ficar preso. Olha, eu sou escravo no Egito. José tinha uma visão, então ele continuava sendo útil. Esforço gera valor. E então ele ia recebendo cada vez mais responsabilidade e convicções para fazer aquilo que Deus estava dando para ele. E uma coisa muito importante aqui é que José sabia que o que ele fazia vinha de Deus. Então o coração dele não era tomado por orgulho, mas ele sabia que a força para exercer e para ser além daquilo que tinham feito com ele vinha de Deus. E ele dizia, as interpretações dos sonhos e tudo isso não vem de Deus? Dizia ele. A gente falou um pouco sobre ambiência. A gente sabe que vem mulher de Potifar, dá em cima de José. Uma pessoa que tem capacidade emocional equilibrada, ela é íntegra apesar dos ambientes. Ela tem uma visão clara dos seus princípios e valores, e eles não são negociáveis para agradar os outros, para não ser ferido lá no trabalho, para que não falem mal de mim. Não, os meus valores, as minhas convicções, elas não estão em pauta. Esse era José. Ele não negociava. E pode ser que custe muito caro, Karen. Que custe. Mas uma pessoa de valor, olham para você e falam que aquela pessoa é confiável. Mesmo num ambiente onde podiam olhar e dizer, nossa, agora ele se vende. Não, os meus valores não são negociáveis. A minha lealdade ao Senhor não é negociável. Então, se Ele me deu uma visão, Ele vai dar um jeito de realizar. Então eu vou guardar a minha lealdade nele, princípios, valores.
Você entende que em tudo isso, algo estava sendo construído em José, muito grandioso. Bom, diante da tentação da mulher de Potifar, ele teve que ter autocontrole e controle dos impulsos dele. Sim ou não? Sim. E também diante da injustiça do que acontece. Ele é condenado à prisão mesmo tendo fugido dela, vocês lembram? Ela mente. Não, foi ele quem veio e deu em cima, e de forma injusta ele é levado à prisão. O que dá vontade de fazer agora uma pessoa que não tem equilíbrio? Não, pelo amor de Deus, e isso e aquilo. E você perde a compostura e os teus impulsos. Ele falou: Senhor, se foge do meu controle, eu aceito. O quão capaz é você de às vezes colocar o seu senso de justiça próprio para baixo e confiar no Senhor? Isso vale muito, vale muito. Uma pessoa que, quando todos estão aos prantos, em caos, você olha para aquela pessoa, ela está com a vida dela declarando: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Ela não precisa abrir a boca, ela não precisa falar nada. Mas o equilíbrio que ela mostra, a temperança que ela mostra, declara de forma muito visível aos olhos: Deus está no controle, Deus está no controle. Fulano está bem, olha, não, Deus está no controle. Bom, a gente vê que mesmo na prisão ele continua fazendo com excelência o que Deus tinha dado para ele fazer. Querido, independente do lugar onde você estiver, continue exercendo com excelência as responsabilidades que o Senhor te deu. Isso vai galgando a você responsabilidade, valor, capacitação, competência. As pessoas começam a confiar ainda mais. A gente vê em José proatividade, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela é proativa, ela traz soluções. Sabe, ali na prisão ainda, José, ele tem um momento onde ele traz interpretação para os sonhos de alguns que estavam ali. Ele ganha responsabilidade ali, porque onde ele estava, ele prosperava. Ele estava ali ajudando de carcereiro. Ele estava preso, mas tinha posição de liderança. Esse é você, é líder de alto nível, independente de onde está. É isso que acontece com você. Quando ele ainda na prisão, o faraó tem um sonho. Sabe o que se lembram? Tem um cara na prisão que pode ajudar. Sabe por quê? Porque mesmo preso, mesmo em condições que não eram favoráveis, continuava exercendo o que Deus chamou ele para fazer. Continuava ativo, continuava fazendo além. Então quando ele vem e traz ao faraó a interpretação, sabe o que ele traz também? Solução. Um líder de alto nível traz também solução. Tem uma comunicação eficaz. A última coisa que eu quero citar para vocês que nós vemos em José é que nós vemos nele perdão e compaixão. Depois de trazer revelação ao sonho de Faraó e com proatividade, solução, uma comunicação que era eficaz, ele demonstrou sabedoria e equilíbrio. Eles precisavam de um plano, porque o sonho que ele revela diria que traria muita fome para o Egito. E ele traz solução. Ele fala: escuta, se você fizer isso e aquilo e tal e tal. O faraó mira aquele cara e fala: olha, a gente precisa de um cara como ele para governar o Egito. E aí então que José se torna governador do Egito. Grandeza. Mas sabe onde está a maior grandeza? Também na vida de José. É quando ele se reencontra com aqueles que jogaram ele num poço e venderam ele para estrangeiros. Uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela perdoa, ela não guarda ressentimentos, ela manifesta compaixão com aqueles que fizeram mal para ela. No momento onde ele tinha a oportunidade de se vingar, de causar mal a quem fez mal a ele, na verdade o que ele traz é salvação. Ele decide abençoar quem fez mal. Sabe por quê? Porque a visão dele estava num propósito muito maior do que a satisfação pessoal. Estava em ser quem Deus o chamou para ser. Sabe inclusive o que ele chega a dizer? Pela graça de Deus, o que acontece é que agora eu posso ser usado para salvá-los, abençoar minha família. A posição em que eu estou hoje, graças a Deus.
Ele abençoa os irmãos, ele não causa mal aos irmãos, ele traz a sua família para o Egito. Ele salva a sua família da fome e também toda uma nação, porque a visão que ele tinha do propósito que Deus tinha dado para ele estava agora se realizando. Tinha sido para esse momento que ele tinha se preparado a vida toda. E é aí que alguém que não tem equilíbrio emocional, a hora que chega no momento onde o Senhor o levou, e ele se depara com mágoas, ressentimentos do passado, ele prefere uma satisfação pessoal em dar aquilo que recebeu, ao invés de apontar para o propósito que Deus entregou. E é aí que eu vejo em José algo muito grandioso. Ele viu a graça de Deus nesse processo. Ele aceitou a graça de Deus durante aquele processo. As dores dele levaram ele para o palácio. E o conjunto de tudo isso que José construiu demonstrou respeito, promoção, demonstrou competência. E então ele ganhou destaque na história. O final teria sido talvez muito diferente se desde o início ele não tivesse guardado a visão, não se importado com a validação dos outros, tivesse tido uma mentalidade voltada para aquilo que Deus tinha para ele. E aonde ele estava em proatividade, sendo útil, servindo sem esperar em troca, tendo controle sobre os impulsos diante de injustiça. Às vezes eu paro para pensar, se um detalhe na história de José tivesse sido diferente, se tivesse faltado, teria ele sido capaz de se tornar governador do Egito e salvar a sua família. Querido, quem sabe não foi para um tempo como esse. A gente não escuta tanta história de Esther. Quem sabe não foi para um tempo como esse. Mas para essa grandeza a qual o Senhor tem nos chamado, para manifestar o que Ele nos chamou para ser, nós precisamos desenvolver essas coisas tão importantes. Tudo isso é muito espiritual. Parece supérfluo, parece que pode ser ignorado uma coisa ou outra. Mas eu vejo que foi isso que ajudou José num processo para a grandeza, a ser notado na história. E é então uma visão que ele recebe na infância pode se realizar. Ele numa posição de governo, sendo capaz de salvar toda uma nação. Mas deixa eu dizer, isso começa no simples, com você. Vai ser impossível você perdoar quem te fez mal, acolher quem te fez mal, abençoar quem na verdade te colocou para baixo, se você é o primeiro a se desrespeitar, a se desprezar, a não ver o valor que há em você do que Deus entregou. Você precisa guardar a visão que Deus te entregou em primeiro lugar. Se a gente não começa a aplicar em nossas vidas tudo isso, a começar em nós, na nossa vida, não tem como eu chegar no final da história e poder salvar a minha família da fome no Egito. Se eu tivesse ficado com a mentalidade focada lá no poço, vendido, se lá na prisão, tomado por uma injustiça, um senso de justiça própria, eu tivesse me recolhido no canto na prisão, se eu tivesse pedido ao Senhor, me tira a vida, se eu tivesse dito não é justo isso e aquilo, eu teria perdido o timing de me manifestar e ser levado, ser promovido e manifestar graça, independente do lugar onde eu estava. Querido, o Senhor está te chamando para um outro nível. Cara, isso que você está falando foi para José, sei lá, o cara foi grande. Eu estou dizendo com você que foi chamado para a grandeza. Eu estou falando aqui com líderes de alto nível. Eu não estou falando com qualquer um na rua. Se você está aqui numa terça-feira, chovendo lá fora, tem algo de diferente em você. E você entendeu que você foi chamado para algo diferente, então você não pode agir como qualquer um agiria. Você vai agir igual José. Você vai desenvolver habilidades que hoje estão em falta, que hoje é raro se ver. Você é aquele amigo especial que vai guardar a visão daquele que está do seu lado. Você é aquele que não vai duvidar de sonhos e grandes projetos. Você é aquele que vai ter temperança e equilíbrio diante de situações desafiadoras, porque você foi chamado para a grandeza. Você foi chamado para manifestar a cultura do céu aqui na terra. E diante de uma cultura tão porca sendo manifestada aí fora, você foi chamado para chegar e falar: é diferente, eu guardo uma lealdade ao Senhor, princípios e valores inegociáveis.
mesmo quando pressionado, porque fui chamado para ser um líder de alto nível. Eu aguento a pressão, eu aguento prisão, eu aguento traição, eu aguento injustiças, porque o Senhor me deu uma visão e um propósito. E eu não preciso que ninguém fique me validando porque eu fui rejeitado. Grande é o Senhor e a identidade que Ele colocou em mim, e isso basta, isso é suficiente. No Senhor você tem a validação que precisa. Você não precisa provar para Ele que você é bom. Você não precisa mostrar para Ele que você é digno dessa visão que Ele te entregou. Ele já deu ela para você, não deu? Ele é aquele que nos amou quando estávamos ainda em pecado, rejeitando Ele. Ele foi, se entregou, perdoou, pagou tudo e falou: vocês são filhos. Estou preparando para vocês um lugar, e deixo com vocês o Espírito Santo, e Ele em vocês manifesta fruto do Espírito. Ele capacita, o poder dEle manifesta na fraqueza de vocês, e então aí vocês poderão cumprir grandes propósitos. Vocês já têm o que precisa, a validação Ele já te deu. Você não precisa fazer para provar a Ele que é digno da visão. Querido, você foi chamado para alto nível, alta capacidade de inteligência emocional, apesar da ambiência e dos outros. Eu te convido a se colocar em pé. E se fez sentido para você isso, entre em concordância com o céu e fale para Ele: Senhor, na minha mente, aquilo que eu preciso entender e colocar em prática, isso me ajuda. Eu quero que seja liberado sobre você nessa noite o que você precisa para guardar a visão que Ele te entregou, independente se os outros não vão crer, independente se você acha que foi injusto o que aconteceu na tua história. Eu quero que você possa ver que o Senhor pode te prosperar no Egito, o Senhor pode te prosperar escravo, o Senhor pode te prosperar na prisão, porque se Ele entregou para você, vai se manifestar a capacidade do céu para realizar os sonhos que Ele te entregou. Você entendeu sua identidade, o legado que você carrega, para o que você foi chamado. E querido, em nome de Jesus, se até então você ainda estava segurando a mão para não perdoar, guardando ressentimento e mágoa do que aconteceu na tua história, chega, né? Já deu, né? Já machucou demais. Deixa que a cruz se encarrega. Deixa que o sangue do Senhor Jesus te cubra. Libera perdão. Na oportunidade de fazer o mal, abençoe. Na oportunidade de devolver na mesma moeda, surpreenda com graça. No momento em que esperarem que você revide, levante a mão e declare uma palavra de bênção. Sabe aquilo que você nunca recebeu em casa? Dê em dobro para os seus filhos. Dê 10 vezes mais para os seus netos. Tudo aquilo que faltou, o Senhor traz em abundância do céu para a sua vida. Você não precisa da validação externa. A validação do céu, ela é suficiente. E nós declaramos isso sobre as suas cabeças nessa noite. O céu libera uma visão ajustada de quem vocês são e o que podem se tornar nas mãos dEle. Independente de onde você saiu, o processo que está levando, o Senhor está te abrindo a visão agora. Você que não estava conseguindo ver aonde Ele ia te levar, estava muito preso no aqui e agora, o Senhor está te abrindo a visão para o futuro. Ele está te mostrando que ainda tem tanto a ser realizado e você não pode parar pelas circunstâncias atuais. Grandes são os propósitos, tem muito a se fazer. E se você ficar paralisado, isso só vai atrasar aquilo que o Senhor te deu para fazer. Guarde essa visão com a identidade que Ele te deu, com tudo que Ele já liberou sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nessa noite os teus filhos saem daqui empolgados com a visão, cheios de temperança, equilíbrio. Não são pessoas dominadas pelos próprios impulsos, por uma visão distorcida. São
guiados, Senhor, por uma visão dos céus. São cheios do poder de Deus. E quando eles se sentirem sozinhos numa prisão, injustiçados, o Senhor se lembrará deles e os trará de volta ao palácio, o lugar que eles foram criados para habitar e manifestar os céus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Pai, e por causa do Senhor é que nós podemos fazer todas as coisas, em nome de Jesus. Declare isso: eu desejo pelo Senhor Jesus. O que falta na minha capacidade humana, o Senhor supre com o céu. Sem ter o Senhor eu não consigo, mas porque o Senhor eu posso fazer o que o Senhor me chamou para ser. Eu creio nisso com todo o meu coração. Eu creio nisso porque é o que Ele faz em mim diariamente. É o que Ele revela a mim no secreto. E eu coloco fé de todo o meu coração. Nunca te deixou. Não. Ele estava lá e Ele continua aqui ao seu lado. Hoje Ele traz vida àqueles que tinham parado de sonhar, aqueles que tinham parado de ter uma visão clara do futuro. Hoje o Senhor te volta a apontar o lugar para onde você vai. Eu creio nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele vai te acompanhar no cumprimento da visão que Ele te deu. Não se esqueça disso. A cada caminho do processo, não se sinta só, não se sinta esquecido, não se sinta rejeitado. Grande é o Senhor na tua vida e é Ele quem te acompanha em cada parte do processo. Aleluia. Senhor, que o teu grande amor, a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo do Senhor Jesus se multipliquem sobre a tua igreja e os capacite para ser quem o Senhor os chama para ser, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Você sai daqui empoderado pelo céu, se lembrando quem você é nele. Que o resto da sua semana seja abençoado, cheio de bênçãos. E amanhã tua célula vai ser extraordinária, em nome de Jesus. Amém, amém.